Oi, gente, vim mostrar para vocês como eu faço o cálculo das medidas de corte, do melhor aproveitamento para fazer os absorventes quando eu vou comprar o tecido. E para vocês entenderem aqui da onde eu tirei essas medidas, eu uso as medidas de um absorvente de tamanho único, de aproximadamente 33, 35 centímetros de altura e 13 centímetros a largura para cada camada que eu vou querer fazer. Né? Vai variar então se o tecido vai ser simples ou o tecido vai ser duplo costurado um em cima do outro para saber o tamanho desse absorvente. Ele funciona para vários tipos de tecido, o que vai variar vai ser a largura que cada tecido vem. Então é isso que a gente tem que ficar atenta. A largura que o tecido que a gente vai comprar vem, para saber quantos metros, né, qual a medida que a gente precisa comprar. Eu vou usar aqui a medida de 1,60 m, que é a medida bem comum que costuma vir o Melton. E eu sei que muita gente pergunta, né, tem dúvida de quantos absorventes a gente consegue cortar, por exemplo, com 1 metro de Melton. Então, eu vou usar essas referências, tá bom? Considerando 1 metro de Melton e considerando essa altura que eu acabei de falar, entre 33 e 35 centímetros, a gente precisa ter em mente quantos, né, 33 a 35 centímetros cabe em 1 metro ou em 1,60 m e quantas vezes 13 centímetros, que seria a largura, caberia em 1 metro ou em 1,60 m. Quando a gente achar esse encaixe aí do melhor aproveitamento, a gente vai ter menos perdas no tecido. Aqui, então, eu notei que para a gente ter um melhor aproveitamento, considerando 1 metro de tecido, seria melhor considerar a altura do absorvente de 33 centímetros, porque eu consigo colocar 33 centímetros 3 vezes dentro de 1 metro. E agora eu só tenho que fazer o cálculo de quantas vezes eu consigo colocar cada camadinha de 13 centímetros em 1,60 m. Eu já calculei aqui. E eu consegui colocar 12 vezes a camadinha de 13 centímetros em 1,60 m, tecido aberto, tá? E aqui, em 1 metro de tecido, eu consegui colocar a altura de 33 centímetros 3 vezes. Aqui eu já tenho basicamente traçado já o meu plano de corte para os absorventes. Mas agora tem alguns detalhes que eu gostaria de compartilhar com vocês. Então, aqui, se eu tenho esse retângulo, a cada medida desse retângulo do meu tecido aberto, 33 centímetros, se eu contar para fazer um absorvente de 4 camadas, por exemplo, considerando que cada camada tem 13 centímetros, eu vou contar 13 centímetros 4 vezes e vou ter 52 centímetros. Isso quer dizer que a cada medida, cada retângulo de 33 por 52, considerando que o tecido ainda está aberto, eu vou ter um absorvente. E desta forma eu consigo tirar daqui 9 absorventes de 4 camadas. Eu posso deixar esses absorventes assim, sem cortar mesmo. Agora vem para a parte da produção. A gente já descobriu que dá para fazer 9 absorventes de 4 camadas. Parte da produção. Cada retângulo de 33 de altura por 52 de largura, se eu apenas cortar isso agora, lá no meu tecido, depois basta que eu dobre esse retângulo que eu vou ter, esse pano, e eu vou ter 4 camadas de tecido de Melton para absorção sem precisar fazer costura alguma. Mas se eu quiser costurar para deixar esse tamanho menor, eu não quero uma tira de 52 centímetros, eu quero um absorvente menor e ainda assim eu quero ele com 4 camadas, basta costurar um tecido em cima do outro, a metade disso daqui, fazendo essa dobra aqui e passando a costurinha em toda a volta. Mas tem uma maneira mais fácil, para não precisar cortar 9 retângulos, um por um desses daqui grandão com o tecido aberto. Pode fazer assim também, se você achar mais fácil. Coloca o Melton no chão, faz as marcações, né? Todas elas. E aí você faz esse recorte. Ou faz a marcação lá, um molde de um só, risca com um lápis fraquinho pelo lado do avesso, passa a tesoura e corta um de cada vez. Se a sua tesoura não for muito boa, se ficar mais fácil para você fazer dessa maneira, pode fazer também. Se você quiser, também dá para fazer desse jeitinho aqui, ó. Considerando que esse aqui é o meu Melton, né? Ele virado aqui pra mim.
a metragem aqui, o comprimento dele de 1 metro tá virado para mim, a largura tá nesse sentido, 1,60 m. Se ele tiver aqui para mim e eu fizer uma dobra juntando ponta com ponta dele, agora eu vou ter a metade desse tecido. Antes eu tinha esse tecido aberto lá no chão, agora eu dobrei ele, eu tenho 80 centímetros duplos virados para mim e ainda o mesmo 1 metro de comprimento, certo? Você ainda pode fazer suas marcações e cortar, lembrando que agora o tecido é duplo. Então, é interessante que você prenda com prendedores, coloque um pires em cima, né? Veja o lugar mais espaçoso para você poder fazer, esticar esse tecido para que ele não embole, para que fique tudo certinho, ó. 80 centímetros dobrado, tecido duplo, eu posso apenas dobrar ele novamente, eu tenho que conseguir dobrar ele em 3 partes iguais, ó, não pode ter essa sobra. Então, eu vou ajeitar lá o meu tecido. O bom é que riscar, às vezes, tem menos chances de errar, né? Mas se você não tiver como, no dia, aí, fazer esse cálculo com régua, trena ou fita métrica, também funciona. Lógico que o Melton não vai dobrar, que nem eu tô dobrando aqui o papel, né? Porque ele é molinho. Mas dá pra gente ter uma noção. Eu consigo fazer essa dobra deste lado e passar a minha tesoura. Tesoura sempre no chão, nunca no ar, tem menos chances de o tecido correr e cortar torto. Então, aqui eu preciso cortar assim para mostrar para vocês, mas lá no chão, né, o tecido é grande, a gente vai tentar fazer da melhor forma possível assim, cortando ele. Eu vou ter 3 tiras iguais a esta. Mantém sempre o sentido normal lá, o tradicional. O comprimento continua aqui e a largura ainda continua aqui. Eu preciso dobrar mais 3 vezes iguais, os 3 tamanhos. Vai dar 33 centímetros aqui, dobrando cada quadradinho. Novamente, eu vou lá colocar bem no chão, bem rente, e vou passar minha tesoura. Depois que eu fizer isso nas 3 tiras, eu vou ter 9 quadradinhos de 33 por 26 centímetros duplos. Ou seja, quando eu dobrar ele, eu vou ter um absorvente de 4 camadas. Agora, a gente precisa costurar, né? Porque como o tecido tá duplo, tu pode costurar à mão, com um chulhadinho, com um ponto, com um pesponto. Na máquina, se for costurar, se você tiver zigue-zague, é bem rapidinho e é bem mais fácil, porque já pode deixar o tecido do lado direito que você for usar. E aí, sugiro que passe 2 vezes o zigue-zague para ficar mais reforçado e poder lavar tranquilamente na máquina. E ele costurado, ele vai ter aqui cada quadradinho a medida de 33 por 26 centímetros, que quando dobrado ao meio, como o tecido é duplo, ele vai ter 4 camadas. E também dá para usar ele considerando 26 centímetros a altura. E ele vai ter 11 centímetros de largura, mais ou menos, mais 6 camadas. Ótimo para usar em RN, viu? Também dá para usar como reforço depois de prefolds, absorventes toalha, né? Aqueles abertos. Ó, aqui eu tenho um pedacinho de Melton. Que são absorventes, na verdade, que eu cortei. Só que em vez de cortar duplo, eu cortei ele simples nessa medida de 33 por 26. Quando o ajuste da fralda tá com os botões todos abertos, 33 por 26, 33 na altura, fica um bom tamanho, ó. Esse absorvente aqui é de 34, ó. Esse aqui é de 33. Ele fica bom dentro ou fora do bolso. Mas quando, lá nos primeiros meses, até o 3º mês mais ou menos, a gente fecha, né, os botõezinhos e a fralda fica bem menor, aí esse tamanho de absorvente já fica grande. Quando a gente coloca o absorvente do tamanho único, de 35 centímetros, a gente precisa dobrar aqui. Às vezes faz muito volume e mesmo assim ainda não é o suficiente de absorção. A gente tem mais liberdade com os paninhos assim de Melton. E em vez de dobrar ele com 33 centímetros de altura, a gente tem a opção de deixar 26 centímetros a altura dele e dobrar 3 vezes, 2 vezes, e ter 3 camadas ou 6 camadas, dependendo aí se você fez duplo ou não. E isso vai dentro ou fora do bolso, como você achar melhor.
e aí você combina mais de um Melton, outro tipo de absorvente se achar necessário, senão não. Vai depender aí do fluxo de xixi e de cocô que a sua criança faz. Mas esses absorventes são muito interessantes, esse formato, porque você aproveita do RN até o desfraude. Aqui, por exemplo, ele já tem mais de 7 meses de uso. Eu só cortei, ó, eu nem costurei. E eu fiz essa medida de 33 por 26 para esse absorvente de Melton. E hoje a gente continua usa 2 deles assim para ter 4 camadas com 33 centímetros. Combina ele com outros absorventes, porque às vezes falta só um pouquinho de absorção, mas a gente não quer muito volume. Então a gente faz essa combinação. Coloca junto com uma fraldinha cremer, coloca junto de uma ajustada, né? E às vezes até dentro do próprio pré-fold, eu tô sem nenhum agora aqui ao meu alcance, mas a gente faz essa dobrinha aqui e coloca ele bem no meio do pré-fold, porque aí ele não fica com volume lá nas extremidades da fralda. E ele consegue dar um reforço de absorção bem no centro, que às vezes é onde a gente precisa, né? E eu acho um excelente tamanho, viu? 33 por 26 centímetros é um excelente tamanho. Quando você comprar qualquer tecido, evita comprar ele com a medida certinha de 1 metro. Dependendo do lugar ou de quem vender para você, se o corte não for reto, você já pode ter que mudar esse seu esquema de montagem. Então, esses 33 centímetros deu bem certinho, né? 1 centímetro de diferença dentro de 1 metro, dentro de 100 centímetros. Se a pessoa já corta torto e vem um pouquinho menos, já muda e a gente fica com um absorvente menor. Depois, quando a gente lava, a gente pode ter um encolhimento e aí o absorvente fica menor ainda. Então, eu recomendo que você sempre compre de 5 a 15 centímetros a mais. Porque se ele vier torto, você pode fazer esse alinhamento, você pode lavar depois já ciente que ele pode encolher um pouquinho. E você não vai ter surpresas e nem desperdício de dinheiro aí na compra do teu tecido, tá? Então, eu fiz o cálculo ali para 1 metro de tecido, mas se você puder, evite comprar tecidos já cortados com 1 metro. Procure comprar tecidos que você possa pedir para cortar um pouquinho mais. Sei que às vezes online eles não vendem muito quebrado, né? Eles vendem ou 1 metro ou 1,5 metro. Bom, aí neste caso tem que ficar com 1 metro mesmo. Mas se você for comprar em alguma loja que vende esse tecido quebradinho, né? Essa medida, opte por comprar 1,10 metro, 1,15 metro, não custa, sabe? Vai sair um pouquinho mais no seu orçamento e vale a pena. Aqui o Melton na minha cidade, ele custa aproximadamente R$50. Então, né, não tô considerando o frete. E se eu fizer 9 absorventes de 4 camadas, cada um vai sair por R$5,50. Então, se você estiver disposto a fazer seus absorventes e tiver tempo, né, ele vai sair com um custo muito bom. Tem a opção de fazer ele sem costurar, tem a opção de fazer ele costurando. Então, não tem muita desculpa, né? E esses daqui a gente usa já há 7 meses na máquina. Eu não lavo com nenhum cuidado especial. E, ó, ele não, né, as bordinhas pode ver que elas não viraram. Aqui, ó, o tecido continua praticamente igual no início, tá? Ele só tá amassadinho porque eu tirei do varal e acabei jogando em cima do sofá e ele acabou ficando marcado. Mas é isso, gente. Muito obrigada por terem assistido até aqui. Se tiver alguma dúvida, pode deixar aí nos comentários para mim. E compartilha essa ideia e essas dicas com alguém que você sabe que quer fazer os seus próprios absorventes e que vai ser útil para essa pessoa, tá bom? Simplifique, é bem mais fácil do que a gente imagina. Tchau, tchau!